Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário, estes minutinhos que a gente está aqui com o coração voltado a Jesus, com o coração aberto para acolher o ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Vejamos que minutos especiais são esses, que a gente cuida da nossa alma. E bom, meus queridos amigos e amigas, que a paz de Jesus se faça presente aqui entre nós, porque hoje nós iremos rememorar um momento do Cristo. Então a gente convida que o nosso divino amigo fique aqui conosco. Fique conosco neste momento de reflexão que a gente vai rememorar um momento tão marcante da história de Jesus aqui. Então hoje a gente convida a todos para a gente trazer essa história, a reflexão dela, a base que vai inspirar a gente vai ser a passagem que se encontra no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente vai refletir o item 12 deste capítulo. Lembremos que ontem a gente refletiu o item 11 desta passagem, que é a passagem O Duelo. E hoje nós estamos aqui dando sequência, refletindo o item 12 dela. Quando a gente lê essa passagem, a gente consegue extrair muitos ensinamentos, mas de uma forma geral a gente consegue observar o fundo dela, trazendo aí para nós o quanto aqui na Terra ainda é presente essa questão do querer vingar-se, revidar o outro e muitas vezes revidar fisicamente. E ela vem nos trazendo que não foi isso que Jesus nos ensinou. E pontua ali pra gente alguns momentos do Cristo em que Jesus sofreu uma grave ofensa e ele jamais revidou com ofensa. Então, trazendo esses exemplos para nós, o Evangelho rememora aquela situação de Pedro, lá no Jardim das Oliveiras, junto com Cristo. E o nosso desejo aqui hoje é trazer para a gente um pouquinho mais dessa história. Então, para a gente conseguir compartilhar essa história um pouquinho mais a fundo, um pouquinho mais detalhada, essa história que o Evangelho segundo o Espiritismo nos rememora, que é de Pedro no Jardim das Oliveiras, nós teremos o apoio do Novo Testamento. E aqui nós vamos indicar para todos este Novo Testamento, que é uma tradução de Haroldo Dutra Dias. E esse Novo Testamento, gente, ele foi publicado pela FEB, Federação Espírita Brasileira. E Haroldo, um grande palestrante espírita também, tem muito conhecimento, compartilha muito conhecimento dentro do Espiritismo para nós. Ele se dedicou a fazer essa tradução para a gente. Então vejamos que se a gente pegar aqui nesse Novo Testamento, lá no Evangelho de João, nós conseguimos encontrar um pouquinho mais na íntegra essa história que o Evangelho nos rememora. Então vejamos só que lá no Evangelho de João, a partir ali do capítulo 18, capítulo 17, é narrado pra gente que Jesus, ele já estava ali com aquela ciência. Jesus já sabia que os dias da tua prisão estavam chegando. Cristo tinha ciência disso. E neste evangelho é narrado pra gente que conforme foi chegando esses dias da prisão, Jesus começou a silenciar. Jesus fazia muito mais orações, entrava muito mais em comunhão com Deus. Imaginemos que Cristo, um espírito extremamente evoluído, espírito mais evoluído que esteve aqui entre nós, já ali tendo ciência daquela prova árdua que ele enfrentaria, ele começa a silenciar. E é muito bonito porque lá no capítulo 17 do Evangelho de João, o momento que Jesus entra nessa profunda oração com Deus, é narrado para a gente que Jesus diz assim: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho. Então Jesus já ali sabia, já tinha ciência que seus dias começariam a ficar ainda mais amargos, porque a gente diz que a jornada do Cristo aqui não foi fácil, ainda mais naquela época. E aí, depois desse momento de oração, e que Jesus não está sozinho, os apóstolos estão ali com ele, uma oração muito bonita, Cristo se levanta e convida os apóstolos para adentrarem no horto. O horto, vamos lembrar, que é um jardim muito bonito. E era comum eles adentrarem no horto para fazer oração, para ali compartilhar o ensinamento.
Então Jesus adentra no horto com os apóstolos. Pedro está entre eles. E é interessante a gente ver que Judas conhecia muito bem esse lugar. Ele já havia estado ali com Jesus em outros momentos. E Judas, vendo que Jesus estava se dirigindo para lá, é o momento que ele vai avisar. E aí os guardas começam a adentrar esse horto, com o objetivo de realizar a prisão de Jesus. Então vejamos que o Jesus e os discípulos estão ali em uma comunhão com Deus, num momento de serenidade, e eles começam a ouvir uma movimentação muito grande, começam a ver tochas de fogo adentrar aquele jardim. E nesse momento, os guardas se aproximam. Vejamos quantos homens estavam ali para realizar a prisão de Jesus. E olha só o que é colocado aqui para nós. Que nesse momento os guardas adentram e eles não falam nada. E aí Jesus, de pé, vira-se para eles e diz: a quem buscais? E os guardas respondem: Jesus, o Nazareno. E Jesus diz: eis-me aqui. Esse momento é um momento interessante porque quando Jesus diz: sou eu, eis-me aqui, os guardas recuam. Algum deles até fala que eles caem, ajoelham-se na terra. E uma interpretação pessoal que eu gostaria de compartilhar aqui é porque imagino que naquela época, quando esses guardas iriam realizar prisões, as pessoas ou fugiam, ou elas suplicavam para não serem presas, ou elas imploravam para não serem levadas. E no momento que Jesus diz: sou eu, Jesus, estou aqui, eles ficam meio que sem reação. E nesse momento, Jesus pergunta de novo: a quem buscais? E eles falam: Jesus, o Nazareno. E novamente Cristo responde: sou eu. E nesse momento, Cristo diz: podem me levar, mas deixem eles ir, ou seja, deixem os apóstolos irem. Cristo coloca-se ali para se entregando para eles, era o que eles queriam, e Jesus se entrega a eles. Nesse momento, Pedro retira de teu bolso ali uma espada. E ele passa essa espada cortando um pedaço da orelha de um dos guardas que estavam ali. Esse guarda se chamava Malco. Pedro corta um pedaço da orelha dele. Por quê? Na intenção de Pedro, Pedro queria ali proteger Jesus, para que Jesus não fosse preso. E Pedro faz isso, ele retira a espada ali num momento de impulsividade, um costume de defender através da violência, e corta um pedaço da orelha desse guarda. E nesse momento, olha só, Jesus diz o seguinte: Pedro, lança a espada na bainha. Porventura eu não beberia o cálice que meu pai me deu? Esse é o momento que o nosso evangelho também nos rememora, o evangelho segundo o Espiritismo. O momento em que Jesus diz: Pedro, bainha a tua espada, guarda a tua espada. Acaso pensastes que eu não aceitaria o cálice que meu pai deseja para mim? Olha que bonito. Então esse trecho que o evangelho nos rememora aconteceu nesse contexto. E traz um forte ensinamento para nós que harmoniza profundamente com a nossa passagem do Evangelho. Porque Jesus, em nenhum momento, revida com violência. Jesus, em nenhum momento, ensina que ter coragem é revidar com violência as ofensas. Não. E quando ele diz para Pedro: Pedro, guarda a tua espada, ele está afirmando para todos nós que a vingança, o revide na mesma moeda, jamais deve ser uma opção do coração cristão. Jamais. E o nosso evangelho vem nos rememorar isso. E olha só, falando para todos nós, porque muitas vezes aqui na matéria, e por muitos séculos foi assim na nossa sociedade,
Acreditou-se que revidar, que vingar-se, que é olho por olho e dente por dente, seria o melhor, seria o mais corajoso, seria um comportamento de pessoas gloriosas, fortes. Contudo, isso é um comportamento de um coração que está afastado dos ensinamentos de Jesus. Porque o próprio Cristo, por tuas palavras, acabou de nos ensinar que a violência não é o caminho. E olha o quanto que Jesus sofreu em toda a tua jornada aqui na terra. Quantas ofensas, quantos ataques Jesus sofreu. E ele jamais revidou com força física, jamais foi agressivo, jamais foi violento. Só que a gente se esquece desses momentos por vezes e acabamos dizendo aqui na Terra que tem que ir lá revidar sim, não pode ficar calado não. Se alguém te xingou, você tem que ir lá xingar. Se alguém for grosso, você tem que ir lá ser grosso com ele também. Por vezes a gente se esquece do ensinamento do Cristo de ter indulgência e perdão e começa a nutrir esse comportamento de vingança. Esse comportamento de duelo, que é um comportamento tão antigo aqui na Terra. De revidar as ofensas que se sofre. Então vejamos que se nós almejamos caminhar nos passos de Jesus, vamos abrir os nossos olhos e enxergar que qualquer ação de revide na mesma moeda, ou de revide de violência, de agressividade, que seja com palavras. Não é um caminho que, como cristãos, como almas que buscam viver os ensinamentos do Cristo, devem ter. Então, diante de nossa passagem nos traz isso, diante de ofensas, diante de comportamentos que ferem o nosso coração, diante de às vezes de uma agressão verbal que a gente sofre, às vezes alguém vem xingar a gente, é agressivo verbalmente com a gente, às vezes uma crítica maldosa, a gente sempre pontuou isso muito aqui. A gente não revidar na mesma moeda. Mas a exemplo de Jesus, silenciar e orar. Orar por aqueles que nos perseguem. Orar por aqueles que nos ofendem. Esse é o ensinamento do Cristo. Não é o revide com violência, mas é o orar. O orar para todos aqueles que nos ofendem. Orar para todos aqueles que nos perseguem. Olha só que ensinamento tão bonito que é esse que o Evangelho nos traz. Bom, meus queridos amigos e amigas, espero de todo coração que esse momento, essa história de Pedro lá no Jardim das Oliveiras seja um grande ensinamento para nós, porque por vezes a gente é igualzinho Pedro. Na impulsividade a gente reage. Na impulsividade a gente reage com violência, a gente reage com agressividade. Na impulsividade a gente revida com desejo de vingança. Por vezes somos igual Pedro. Vejamos só. E é nesse momento Jesus vira-se para nós e diz: guarda a tua espada. Guarda a tua espada, porque a violência não é um caminho. A violência não é o caminho que Jesus nos ensinou, mas sim o do amor ao próximo. Bom, meus queridos amigos e amigas, espero de todo o coração que eu possa aqui da melhor forma ter compartilhado esse ensinamento, que é um ensinamento que a gente consegue aplicar das pequeninas coisas como das grandes coisas da nossa vida. Das pequeninas coisas, desde da gente passar por pequeninas situações como no trânsito, às vezes alguém nos xinga, a gente não revidar, mas silenciar, manter serenidade, a paz e buscar orar para aquela pessoa que nos ofendeu, como também nas grandes situações. Jamais buscar a vingança, jamais buscar o duelo, mas sim, primeiramente como cristãos, a exemplo de Jesus, buscar nos elevar aos olhos do Pai e a fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. E o que Deus deseja é que, como irmãos, a gente se ame.
Bom, meus queridos amigos e amigas, agradeço a todos a estarem aqui nessa quarta-feira acompanhando o nosso ensinamento, a estarem aqui compartilhando com a gente desses minutinhos que a gente cuida da nossa alma. Eu agradeço de coração a todos que estão aqui pela paciência, pelo carinho, pelos minutos compartilhados juntos. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Fiquem em paz, que assim seja.